Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus venha abundar na tua casa, na tua família, na tua vida. E com breves palavras nós vamos passar por aqui, eu desse lado da telinha, mais uma vez, e você do outro lado. Com certeza Deus quer te edificar, Deus quer fazer algo na tua vida, qual homem nenhum então pode fazer. Mas é importante você tomar posse dessa palavra. Nós vamos falar acerca de honrar uns aos outros. O que nos proporciona honrar, o que proporciona que nos traz a honrar. A Bíblia diz, portanto, dai a cada um o que é devido, né? O que é deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Em Romanos capítulo 13, o verso de número 13, né? O capítulo 13, o verso número 7. Mas uma coisa importante que eu quero chamar a sua atenção, olha o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, o verso 17 e 18. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submisso, como todo o temor aos vossos senhores. Então está aí a palavra de Deus. E nós vamos ver, na verdade, a quem temer, a quem honrar, e o que a honra nos traz. Nós vamos ver que a honra é um sentimento de dignidade própria que leva o homem a procurar, merecer e manter a condição pública, né? Olha bem, honrar, o que é honrar? Vamos definir? Honra, dignificar. Honra é exaltar, gloriar, reverenciar, venerar, não desmerecer, considerar, manifestar respeito, estima e admiração. Então nós vamos ver, na verdade, o que a honra nos proporciona e quem nós devemos honrar. Nós lemos já, né? A quem honra, honra. Eu quero frisar nisso, né? Então aprenda isso, com certeza você vai tomar posse da palavra de Deus e Deus vai, na verdade, te dar aquilo que lhe falta, ou aparentemente lhe falta. Nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus não foi honrado na sua pátria. Ele diz, o profeta não tem honra na sua pátria, porque ele, no capítulo 6 de Marcos, verso 5, diz assim, que Jesus não pôde realizar ali na Galileia, na sua terra, né? Muitos milagres, curou poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Não honraram. A honra, na verdade, nos ausenta de milagre, de maravilha vinda de Deus. A honra, na verdade, liberta. Lembra como aquela mulher cananeia, surifileia, que foi até Jesus honrando, pedindo socorro, mas honrando a Deus como seu Senhor? A Bíblia diz que a honra nos traz libertação. A honra nos traz salvação. Lembra do ladrão na cruz? Ele disse, Senhor, lembra de nós, ou lembra de mim, né? Quando entrar no seu reino. Jesus disse para ele, hoje estará comigo no paraíso. Então, eu quero, na verdade, chamar a sua atenção, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Muitos não têm honrado aqueles que são devido, ou aqueles que têm devida honra. E para você ter dupla honra, é necessário você honrar, até mesmo até os cantos que nós cantamos, bendizemos o nome do Senhor. Muitas das vezes pensamos que estamos exaltando o nome de Deus. Quer ver um exemplo? Tem um hino que nós gostamos muito, né? Lindo, lindo és. Mas tem um texto que diz assim, quero ver você. Aonde está o Senhor ali? A Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Observa que num fórum, diante de uma autoridade, você não pode nem entrar no fórum de roupa curta, especialmente um homem de bermuda, de calção, sei lá, só está bem trajado. E eles são tratados como o Senhor, digno é do cargo que ele ocupa. Percebe quando um humilhante é pego e faz-se um policial, pergunta para ele, sim senhor, não senhor. Então, ele tem que aprender, ele tem que, na verdade, respeitar a autoridade que é constituída. É bom lembrarmos que entre os homens não há um justo sequer, em Romanos capítulo 3, o verso de número 10. Mas olha o que diz, só um é digno de honra, Jesus. E eu chorava muito de João, porque ninguém foi achado digno. Todavia um dos anciões me disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi.
Ele venceu, é digno de honra, é digno de abrir e desatar os selos. Todos devemos honrar uns aos outros. Olha, segundo a palavra de Deus, o rei deve ser honrado, deve ter respeito, tributos, impostos, prestação de contas. 1 Pedro capítulo 2, o verso 17. Os pais e as mães, Efésios 6:2, respeito, amor, obediência, cuidado, suprimento, distinção. Porque a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. Honrar as esposas, os esposos. Abraão foi chamado de Senhor por Sara. Tanto era o respeito. Não estou falando que nós somos quadrados, não estamos falando da verdade que nós vivemos hoje nos dias na era, né, da tecnologia, do imediatismo, certo? Da internet, a era dos aplicativos. Mas tem uma coisa que eu preciso chamar a sua atenção. Você está retendo bênção, as bênçãos não vêm, porque nós não temos honrado as pessoas que é devido. Honra quem tem honra. Honra um aos outros. Honrar as esposas, respeito, amor, cuidado, carinho, palavras de elogios, suprimentos, serviço. Honrar os maridos. Em Provérbios 31, verso 23, diz assim: seu marido é respeitado, honrado na porta da cidade, onde todo se assenta entre as autoridades da sua terra. Respeito, virtude, testemunho. Honrar os patrões. Você não pode falar mal da sua empresa, você não pode falar mal do seu patrão, dos seus encarregados, daquele que nós somos subordinados. Pelo contrário, os senhores de escravo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, respeito, obediência. Os outros, Romanos 12, verso 10, respeito, mutualidade, etc. Honrar o Senhor. A Bíblia diz em Judas 25, versículos, glória, majestade, poder, autoridade. Provérbios 3 também, o capítulo 3, verso 9, honrar o Senhor com as primícias, o fruto da colheita, as primeiras produções do Espírito, os primeiros sentimentos, os primeiros gozos, os começo, prelúdios, respeito, amor, obediência, temor, com as primeiras coisas que vêm às tuas mãos, com as primícias das vossas rendas. Honrar os cooperadores na obra de Deus. 1 Timóteo 5, o verso 3 a 16. E também Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz respeito, suprimento, amparo. Honrar os presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 5. Dupla honra, respeito, sujeição, remuneração financeira digna, suprimento, distinção. O filho honra o pai, o servo honra o Senhor. E eu sou pai. Aonde está a minha honra? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, sacerdotes, que desprezais o nome ou o meu nome, e vós dizeis, em que temos desprezado, desonrado o teu nome? Malaquias 1:6. Então, tudo isso vem bênção, proporciona bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. O respeito tem se perdido. O pai é tratado hoje como se fosse um garoto, como se fosse um moço, e muitas vezes nós deixamos levar e somos tratados assim mesmo. Eu tenho ovelhas que Deus colocou, ovelhas do rebanho do Senhor, que nós temos apacentado, até, não muito, mas poucos anos mais velho do que nós, nos trata de Senhor. Então isso é honra, é bíblico, pastor, sim, é bíblico. Se você quer receber milagre, se você quer receber honra, se você quer receber libertação, se você quer receber salvação, aprenda a honrar. A questão dos dízimos e as ofertas, Ageu capítulo 1, verso 2, 11, e Malaquias 3, 6, o verso de número 12, diz assim: o que é a casa de Deus? São os templos, são os prédios, sim, por que não? A Bíblia não nos deixa dúvida acerca disso. A casa
de Deus à igreja do Senhor, o Deus vivo. Os dízimos e ofertas são para que haja mantimento, manutenção na minha casa ou a casa de Deus, ou seja, na igreja. Mantimento é alimento, víveres, os que dependem com a conservação de alguma coisa, manutenção, gêneros alimentícios. Enfim, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de mantimento, mas nós precisamos. Mas os servos, sacerdotes, aqueles que louvam o Senhor, que servem ao Senhor, ele sabe muito bem disso. Por isso, providenciou um meio simples e justo de prover o que se dedica à sua obra, bem como os órfãos, as viúvas, necessitados. Diz-me oferta. O próprio Jesus se serviu disso. Capítulo 8 de Lucas, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade Jesus, e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino. E os 12 seguiam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cus, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então é a palavra de Deus. Então, olha bem, honrar os necessitados de material e de efeito e de afetivo. Esse é o nosso dever. Esse é o dever da igreja. Olha o que a Bíblia diz. No capítulo 68, versos 5 e 6 de Salmos. A família, com tudo o que tinha, a família goza do suprimento, amparo, refúgio, alegria, férias, planos, sonhos, realizações. Então, é o desejo de Deus, os presbíteros cooperadores. Então, precisamos aprender a respeitar e manter a manutenção. Se Deus faz distinção e Ele é que dá essa tal honra, não devemos fazer o mesmo? Então precisamos aprender isso da palavra de Deus. Então toma posse. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida do campo não será estéril. Todavia, ou todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênção sem medida. Então, a honra nos traz alegria, a honra nos traz milagre, a honra, o honrar nos traz libertação, a honrar nos traz salvação. Então aprenda isso através da palavra de Deus. Será que temos honrado aquele que está em volta de nós, aquele que Deus colocou perto de você, perto de nós? Honra o seu esposo, honra a sua esposa, honra os seus filhos, honra os seus pais, honra a Deus sobre todas as coisas. Todos devemos honrar uns aos outros. É o querer de Deus, é assim que Deus quer. Hoje, infelizmente, a desonra tem tomado conta de muitas pessoas, de muitas famílias, né? Até nos espanta, até nos traz medo. Portanto, se devemos honrar, temos que dá-la a quem é de direito. Em Coríntios, Paulo disse, e advertindo, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Quando não damos a honra devida a alguém, não estamos demonstrando apenas a pessoa, mas a nós mesmos, ao corpo de Cristo. Ao contrário, também é verdade que muitos homens também estão sendo honrados e estamos honrando todo o corpo de Cristo quando é um honrado. E mais, quando não honramos, padecemos
como muitas das vezes somos afligidos com males e nos tornamos tristes, amargurados, mas fundamentalmente quando honramos uns aos outros, fazemos sobre nós ou trazemos sobre nós a alegria do Senhor, nos tornando mais semelhante a Jesus e enchendo a terra de glória. Amém? A glória de Deus. Querido eterno Deus, que aquele que está do outro lado da telinha venha honrar aquelas pessoas que estão em volta dele,